sair, para sairmos dessas lutas fortalecidos, renovados. Amém. Eu queria dizer que ontem acabou as dez sessões de antibiótico que eu estava tomando, antibiótico fortíssimo, não sei se é o nome, mas acabou ontem. Mano, eu não aguentava mais tanto furo. Eu fui para tudo que é lado das minhas veias, não achava mais ver, mas acabou ontem, graças a Deus. A perna está quase fechada, não tem mais, só tem uma cicatriz aqui. Deus é bom, mano. Deus é bom. Então, Amém. e, Amém, amém. Amém. Bom, vamos continuar. O David perguntou ontem à noite que capítulo que era. Eu só fui ver agora no WhatsApp, quando fui entrar aqui no Ravruta. É capítulo 12, viu, David? Acho que não te ajudou muito aí, né? Mas você quer conduzir hoje, David? Cara, pode tocar aí, ô Steve, eu tô no carro. Ah, tá bom. Amém. Processo de aperfeiçoamento. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo, sabemos que estamos nele. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. 1 João 2, 5 a 6. Próximo pode ler. Todos procuramos crescimento espiritual, ser mais humanos, viver em harmonia e com sabedoria com a nossa família e com nossos próximos. Próximo. Buscamos tratar a todos com amor e compaixão e ter em nós a imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o propósito de Deus para cada um de nós. Mas o que devemos fazer para atingir esse objetivo? Para buscarmos o aperfeiçoamento espiritual, logo veio à nossa mente que precisamos nos esforçar para estudar mais a Bíblia, dedicar mais tempo à leitura de bons livros, refletindo e internalizando os conhecimentos. Também queremos ter bons mestres, ouvir bons conselhos e, acima de tudo, sermos persistentes na busca. tudo isso é muito bom, faz parte da disciplina espiritual. Mas o aperfeiçoamento espiritual não é obra nossa, é obra de Deus em nós. O aperfeiçoamento espiritual não é obra nossa, é obra de Deus em nós. João fala que o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa vida quando obedecemos a palavra de Deus. João fala que o amor de Deus se aperfeiçoa na nossa vida quando obedecemos a palavra de Deus. Em outras palavras, o amor que vem de Deus está se aprimorando ou operando na nossa vida, não no vazio, mas pela obediência. Próximo. O cristianismo se difere de todas as outras religiões do mundo porque o aperfeiçoamento pessoal não é resultado do esforço humano ou de boas obras, mas do relacionamento com Deus. Esse relacionamento se aprofunda quando ouvimos a sua voz, entendemos a sua vontade e obedecemos às suas palavras. Jesus disse: quando vier o Espírito Santo, ele os conduzirá a toda a verdade. João 16, 13. A verdade não é uma teoria a ser entendida, mas vivida. Só nos apropriamos da verdade quando ela é vivida.
O Espírito Santo não pode nos conduzir a toda a verdade se não houver obediência. A obediência está intimamente ligada ao amor. Jesus disse: Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. João 14,15. O amor vem antes da obediência, e obediência é consequência do amor. Esse é o motivo porque quem obedece é aperfeiçoado pelo amor de Deus. Quando a obediência é resultado do amor, nunca é pesado obedecer. Pelo contrário, obedecer gera uma alegria indizível. E essa alegria confirma a permanência no amor de Deus. Quando vocês obedecem a meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse estas palavras, estas coisas, para que fiquem repletos da minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Jesus dá um João passo além. 15, 10, 11. João dá um passo além. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Versículo 6. Qual é o objetivo de obedecer a palavra de Deus? Viver como ele viveu. Existe, por acaso, glória maior do que viver como Cristo viveu? Não. Amém. Também concordo. Deixa eu ver. Mas quem obedece a palavra de Deus? Quando eu li esse capítulo, eu fiquei um pouco preocupado. Falei assim, puxa, não existe nenhum esforço de obediência da nossa parte. Eu fiquei assim com essa pergunta na minha cabeça. Se não fosse o capítulo anterior, né? Deixa eu só voltar aqui, o capítulo 11. O tema fala: só conhece a Deus quem lhe obedece. Então, a consequência, né? A consequência do aperfeiçoamento, né, vem do conhecimento a Deus. E isso me trouxe mais tranquilidade, né? Então, só introduzindo esse capítulo, falei assim, puxa, mas não tem nenhum pingo de esforço da nossa parte, né? O nosso esforço é para conhecer a Deus. Por quê? Porque a gente não. E, e tem todo aquele processo, né? O custo do perdão. Tem um custo aqui, tem um esforço, né? Mas a gente tem que entender que o maior esforço é tudo de Deus. Ele que vai pagar a vidraça quebrada. A gente peca, aí já tem um advogado. É muita bênção de Deus, né? Tudo isso para que O, a comunhão seja restaurada. o Steve, eu gosto de uma frase do pastor Dallas Willard, que ele fala que a graça é o contrário do mérito, Aham. mas não do esforço. Hum. Tá? Porque, assim, implica em esforço. A gente é tocado por essa graça, e o próprio Paulo escreve isso, né? Olha, eu luto como se eu estivesse desferindo golpes no ar. Então, não é mérito, não existe mérito em nós. Mas Hum. sim, o encontro com Cristo implica num esforço. Eu preciso negar a mim mesmo. Eu Uhum. preciso abandonar os meus desejos, abandonar os caminhos equivocados. Lógico que o Espírito Santo vai trabalhar em mim para isso, mas se a gente olhar para a vida de vários, mas para Paulo especificamente, isso é muito claro. O esforço está presente. É um esforço relacional, né?
É o esforço de buscar Deus, é o esforço de, 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 de querer, né, esse Deus. Dizer não para outras coisas, né? Dizer não Isso. Ele não é um esforço de fazer sem uma moldar. atividade, de cumprir uma lei, de querer, sabe? Essa que é a diferença. Não é um esforço centrado em mim mesmo, né? É um esforço em me relacionar com Deus. Por isso que eu gostei muito do que o Hopper escreveu, né? Porque eu acho que ele traz realmente a essência do que é esse relacionamento com Deus. A gente sempre acha que só tem esforço quando a gente faz obras, né? E, e, e não é isso, né? É um esforço em amar, né? O amor, ele é relacional, é amar o próximo, né? E a obra, ela é feita, é um esforço para mim mesmo, né? É uma coisa meritocrática. A obra é meritocrática. E é por isso Não, e que sabe, é tão difícil, né, da gente compreender muitas vezes, né, e esse processo aqui, eu acho que o que eu gostei desse negócio aqui é que ele fala que é isso, né? O processo é isso, você tem que aprender a ouvir a Deus, ouvir e ouvir a Deus, ouvir a palavra de Deus, começa por entender a Bíblia. Né? Como é que a gente vai saber que Deus está falando com a gente? Como é que eu sei que foi Deus que falou? Geralmente porque é alguma coisa que está na própria palavra de Deus, que cumpre a palavra de Deus. Deus nunca vai falar para mim uma coisa que é contrário à própria palavra dele. É por isso que é tão importante a gente conhecer a Bíblia. Isso também exige esforço, né? Exige esforço de você querer ouvir. Uma vez que você ouve, né, todo o processo aqui começa com esse ouvir, aí depois obedecer. Como é que eu posso obedecer a Deus se eu não ouço o que ele me diz? Não tem como, né? Então é ouvir, obedecer, e aí essa obediência, que também exige esforço, né? Mas é um, mas é um esforço não baseado no que eu acho, é um esforço baseado no que Deus me diz, o que Deus está ordenando, né? Então é um esforço que não é baseado, não é centrado em mim, é centrado em Deus. Essa que é a grande diferença. Isso que a maioria das pessoas não entende, porque a maioria das pessoas quer fazer as coisas baseado, centrado nelas, né? Mas é isso. Mas e o esforço da religião é cumprir regras. isso. No evangelho é negar-se a si mesmo. Uhum, Eu não tenho uma lista do que fazer. Eu tenho simplesmente que negar a mim mesmo, né? Então a lista é negativa, não é propositiva, é negativa. Eu vou negar a mim mesmo. uhum, Cristo é Senhor da minha vida. E isso porque eu quero conhecê-lo. E quanto eu mais conheço a Ele, mais natural é que a gente, como o Robert escreve aí, e como o é, versículo fala, volta lá no versículo, Steve. O versículo de João, sabemos que estamos nele, quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. É isso, né? Isso é o evangelho. Amém, amém. É muito Ô, interessante Nizam, quando a gente fala do ser, então, né? Se amamos a Jesus, então obedecemos seus mandamentos. É uma premissa, é amar a Jesus. E a consequência é seguir os mandamentos. ô, Nizam, qual que é a lei que contrapõe a lei da gravidade? Por que que precisa ter lei para contrapor a lei da gravidade? Eu pergunto a base do que eu vou falar. Não tem uma lei da gravidade que força a gente para baixo?
A lei que vence a lei é a lei da termodinâmica? Qual que é a lei? Contraria a lei da gravidade. Não. Não, É a não lei que faz o existe avião voar. a lei Faz o que avião não. voar. Avião voa porque ele deita em cima do ar e Então ele venceu a lei da gravidade. não, ele está deitado no ar, Mas e ele conseguiu voar. esse ar está conseguindo É isso. mantê-lo. É, Exatamente. Exatamente isso que eu quero falar. Deus é esse ar que eu tenho que estar ligado para decolar minha vida em direção. A lei do pecado me puxa para baixo, para a terra. Se eu colocar uma pilha de alguns livros, dois, três livros na minha mão e esticar a mão, eu não vou vencer a lei. A lei da gravidade vai me puxar. Essa é a lei do pecado. mas a lei da gravidade no avião é o seguinte: se o avião parar, ele cai. Então, é isso justamente. Nós temos que Ele não pode, seguir ele não é basta estar deitado no ar, tem que estar no ar em movimento, em direção a. em direção ao Como eu destino que lhe falei. foi Então, traçado. exatamente. E qual que é o destino nosso? Deus. Então, essa é É, a parada. Eu estou vencendo. Eu não tenho que fazer esforço para cair. Eu caio naturalmente, mas eu tenho que fazer esforço para seguir em direção a Deus. E a lei o do pecado esforço é vencida. esforço é esse, se manter na É para ficar. velocidade correta. É como o Sen sempre fala. Para dar fruto, eu tenho que estar ligado na videira. A videira, o galho não faz força para ter fruto. Ele dá fruto naturalmente, mas ele tem que estar ligado na videira. Se não estiver ligado na videira, pode fazer o esforço que quiser, não vai conseguir, mas porque o fruto Verdade. não vem duro. Correto, correto. É isso mesmo. Valeu, professor. Obrigado. Por que me chamas professor se só há um professor, que é o Senhor Jesus? Não, é baseado no dom espiritual que Deus te deu. É, Mas, só voltando nessa questão que o David mencionou aqui, da meritocracia e do esforço, né? Eu fiquei pensando nessa primeira frase aqui. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida, né? E eu entendi assim, a obediência que nos leva a conhecer a Deus, ele é um ato de fé baseado no amor. Esse ato, né, chamado obediência, é um ato de fé e não de meritocracia, né? E, e eu gostei dessa essa explicação do, do Valdir, que ele tem que estar deitado no ar em movimento, né? Eu fico pensando, eu consigo deitar no ar, né? Eu caio, mas é incrível, né? Como o cara que criou o avião, ele entendeu esse princípio, né? E a vida cristã não é andar de carro, pelo que eu entendi agora, né? Nesse exemplo, é andar de avião. Só tem um jeito de a gente foi feito para andar com os pés aqui, a gente não tem asa para voar, né? Mas Deus nos deu a fé, sabe? A fé que nos liga ao sobrenatural. O processo de aperfeiçoamento, a obediência também é um ato sobrenatural, porque por causa do pecado nós perdemos a capacidade de obedecer a Deus. Por isso que pela religião nós esforçamos tanto. Aí entra a questão da meritocracia.
Quando a gente vai entendendo esse processo, quer dizer, a gente vai obedecendo, a gente não vai entendendo, a gente vai obedecendo. E à medida que a gente vai obedecendo, certas coisas que não faziam sentido para nós, como ele fala aqui, né? Não é questão de internalizar, não é uma questão da intelectualização, né? Isso é bom, mas não é isso, né? Na verdade, é um ato de fé. Você obedece para entender e não o contrário. O grande problema é que a gente inverte isso. É que a verdade não é uma teoria a ser entendida, mas vivida. É difícil para nós porque nós somos seres humanos que a gente tem uma necessidade de entendimento. Por isso a dificuldade de obedecer. No início, Amém, amém. no início estive com essa questão da fé, né? Como, é como se eu passasse a crer ou vivesse essa fé, eu crendo, né, nessa obra completa, plena, soberana de Cristo Jesus, onde não só ele me transportou da escuridão para a luz, e hoje podemos andar e andamos da morte para a vida, né? Espírito vivificado que fala com Deus e ouve a Deus, mas também a capacidade, né? Ou a plena obediência que está nele. Nós podemos até dizer que obedeço a Deus porque, né, Cristo obedeceu. Então, eu vejo que é uma questão de fé mesmo. Qualquer coisa que a gente for colocar aqui relacionado à obediência, na nossa humanidade sempre vai nos impulsionar a fazer alguma coisa, a se basear no quanto eu conheço para obedecer, a se basear no certo ou errado para dizer que eu obedeci ou não. Mas a vida em Cristo, é como Paulo diz, né? É a vida em Cristo, ou seja, não sou eu mais quem vive, a visão que o David fez aí. Não sou eu mais quem vive, mas é Cristo que vive em mim. É uma questão de fé. Se Cristo vive em mim, eu sou capaz, né, de obedecer, não pelo que eu faço, ou esforço até que eu venha desempenhar para obedecer. É Cristo que vive em mim. Essa questão do caminhar, ouvindo, como o Robert coloca aqui, a discussão que a gente teve, né, e a conclusão que nós chegamos, né, de que a obediência é algo que vem de Deus e é natural para aqueles que vivem com Cristo, é uma questão de fé mesmo. Igualzinho a salvação, igualzinho a qualquer assunto relacionado ao que Cristo fez de forma completa. Então, só temos relacionamento com Deus porque Cristo obedeceu e foi obediente até a morte, a palavra diz. E é nele que está a nossa obediência. Se ouvirmos a ele, a obediência, né, vai ser clara na nossa vida. Nós não vamos optar mais pelo nosso umbigo, pelo nosso orgulho. É natural. E como, como eu disse, né, o que me chamou a atenção foi isso, o desafio da fé, o desafio do crer. E principalmente, né, o que sempre me puxou a orelha aqui, você crê nisso tudo, é, a ponto de conversar com o Senhor, ouvir a Ele, dar atenção a Ele nos mínimos detalhes de hoje, ou eu faço primeiro, me esforço primeiro, depois eu
eu vejo se, e aí, Senhor, deu certo, né? Eu acho que é uma questão de fé mesmo, uma questão de crer na obra completa do Senhor, e a obediência é natural àqueles que amam, àquele que crê, né? E que deixa Cristo falar aos ouvidos. E a obediência tem aquele sentido, né, de ouvir e fazer o que ouviu, né? Viver. Então, essa é a puxão de orelha que eu recebo hoje nessa reflexão, a viver uma vida de fé plena em qualquer sentido, né? Inclusive da obediência. Eu queria colocar um negocinho que eu vejo aqui em Romanos. Diz que aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam nas coisas que agradam ao Espírito. Eu acho que o meu esforço humano deve ser no sentido de para onde que eu vou inclinar, pela natureza humana ou por ser controlado pelo Espírito. Eu, por mim mesmo, não tenho. O Paulo fala no capítulo 7 de Romanos que é assim: nós não temos. Tem uma lei do pecado que habita dentro de nós. E a luta contra o pecado não é fraca, mas existe uma lei, que é a lei do Espírito, que está em Romanos capítulo 8, que diz: portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois pela lei do Espírito, que dá vida aos libertos, que dá vida, os libertou da lei do pecado que leva à morte. Aí o Paulo traz aqui: para quem que eu vou inclinar? Para a lei do pecado ou para a lei do Espírito? Para o Espírito ou para a carne? É isso. O meu esforço é para que lado que eu vou inclinar. Para onde eu vou direcionar meu coração. Quem vai ser meu Deus? Quem vai ser meu rei? Ontem à noite, tem uma frase que a gente leu que a verdade não é algo para ser entendido, né? É para ser vivido. Lógico, a verdade é Jesus Cristo, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ontem à noite a gente estava com um casal em casa da igreja. Ela é recém-convertida, assim, sei lá, tem um ano, menos de um ano. E ele já é desde criança da igreja, né? E eles dois são personal. E a gente estava conversando e ela falando que, nossa, eu tenho desejo de evangelizar, mas eu tenho dúvidas, muitas dúvidas ainda, tal. Só que, cara, essa menina em um ano, ela já levou 7 ou 8 pessoas para a igreja. 5 vão ser aceitos membros, assim, vão ser membrados agora, sábado, domingo. E aí eu falei, a gente conversou sobre isso. Não é sobre entender teologia, é sobre viver. Você está levando as pessoas, você está vivendo Cristo. Então, você não precisa ser um mestre em conhecimento. Você precisa viver. A sua vida tem testemunhado, né? Então é isso mesmo, sabe? A verdade é para ser vivido. Cristo é para ser vivido. E essa é a diferença do que a gente vê em outras religiões, e especialmente no cristianismo que não é evangelho, quando a discussão é teológica. É, legal, legal, David, porque o obedecer, né, é essa missão. Ide, portanto. Então, é isso aí, fantástico. A obediência nossa se cumpre no ir. É gozado que Pedro, a o religião. Silvio, Pois sim, fala, pode sim. subir um pouquinho? Eu queria ver Subir é voltar, voltar, seria isso? Ou avançar? é, não, mais para baixo. Antes, peraí. Está quando fala sobre aperfeiçoamento pessoal, não é resultado do esforço humano ou de boas obras. O aperfeiçoamento realmente não é resultado de esforço humano. Para que isso aqui? O cristianismo. Isso. Relacionamento? Isso. Então, o relacionamento se aprofunda
quando ouvimos e entendemos a voz de Deus, né? Quando João falou assim, quando é, então aqui em cima, aperfeiçoamento pessoal não é resultado do esforço humano ou de boas obras, mas no relacionamento com Deus. Então, eu vejo que eu sou mais assim, o esforço humano é a consequência do nosso relacionamento com Deus. Se a gente tem um bom relacionamento, é automaticamente o, a obediência, e obediência com amor, não é obediência com dever de casa, com esforço, sabe? Não prazeroso. Eu acho que o esforço humano tem que ser um esforço prazeroso, alegria, é a consequência do nosso relacionamento e nosso conhecimento com Deus. E também, como o Dave falou, a convivência, viver na palavra, viver de Cristo. Essa é a importância. Não é só conhecer, mas viver na palavra. Eu acho que eu já falei aqui que quando eu tinha uns 12 anos, meu pai me deu uma surra que eu perdi o, o sentido do amor dele por mim. Eu só fui voltar a obedecê-lo com prazer quando eu entendi que ele me amava. E eu obedeci meu pai com prazer. Mas dos 12 até eu entender isso, eu descambei para o mundo de uma forma exagerada, porque eu não entendi o amor do meu pai por mim. E ele errou, sim. Depois a gente ficou, quando ele morreu, a gente era mais do que pai e filho. A gente era muito grudado, a gente era amigo. Ele falou para mim uma vez: Você é o maior orgulho da minha vida. Escutar isso do meu pai foi muito forte. Mas assim, eu só entendi, eu só passei a obedecê-lo quando eu entendi que ele me amava. E eu entendo, eu obedeço a Deus porque eu entendo que ele me ama, ele quer o melhor para nós. É isso. Nesse versículo, João 14:15, é muito profundo. Se vocês me amam, obedeçam a meus mandamentos. Se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. É o convite de Jesus, né, para amar a Ele. E a consequência é a obediência. O amor vem primeiro, realmente, como o Hobbit falou, né? O amor vem antes da obediência. Se nós aceitarmos, vivermos, né, e amar a Cristo, certamente a consequência é obedecer com alegria os seus mandamentos e, e conviver e se relacionar com Ele. É o que o David falou, né? Não importa o conhecimento das pessoas, da palavra, mas se não tiver convivência, não tiver a vivência na palavra, por isso que o relacionamento é aperfeiçoado. E O amor é perfeito. eu, eu,
em termos de honestidade intelectual e filosófica, creio que eu não conheço outras religiões, mas o budismo ele se aproxima muito do cristianismo. Espero que não me faça mal entendido, porque a busca é muito sincera, sabe? A única diferença, eu acho que é aí que está a diferença, é que o fim do budismo é o vazio, é o negar-se, né? É o ascetismo. E o nosso fim é a presença, que muitas vezes a gente prega, né, essa questão meritocrática, né? Ou até mesmo a questão do esforço, né, que o David trouxe. Mas está muito a ênfase grande está no negar a si mesmo, que eu creio que seja uma questão muito importante, mas que esse é o ponto central do budismo. A gente nega para cair no vazio, Mas mas o que nos leva a negar a si mesmo é pela uma permuta da presença de Deus no nosso vazio existencial. acho que a diferença, Steve, eu não conheço o budismo no detalhe, né? Mas ah, é o esforço próprio para alcançar alguma coisa, seja o Exato. nirvana, seja o quê. No evangelho é diferente. Eu fui encontrado por Cristo. E esse encontro é que me faz querer negar as outras coisas. Por quê? Porque é relacionamento. Não é o contrário. Eu não nego coisas, eu não me esforço para alcançar algo, mas eu fui alcançado por algo. E como eu fui alcançado por esse maravilhoso Jesus Cristo, eu não quero certas coisas, porque eu quero relacionamento com Ele. Então é completamente diferente do budismo. E quanto mais a gente o negar, ele é consequência e não baseado no nosso esforço, né? Porque se fala, se nega-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Eu vou fazer isso, mas em troca do quê, né? E aqui é bem claro que não existe, a permuta que existe, a presença de Deus é tão preenchedor que eu quero dar mais espaço para Ele. Não quero dar mais vazão para mim mesmo. Aí que vem a questão da obediência, né? Assim, não, o que que o senhor quer mais? Porque a obediência nos aproxima de Deus, do amor de Deus. Eu quero fazer isso, é diferente, não é aquela coisa, ah, não, eu vou obedecer, eu não quero obedecer, mas eu vou obedecer. Não, eu quero obedecer. O professor substituto. Oi. É, é que eu acho assim, que no cristianismo eu faço porque nas outras religiões eu faço para quê? É assim, eu tenho um budista aqui dentro de casa e a gente tem muitas conversas sobre isso, algumas boas, outras nem tanto, mas a